Paz do Senhor, livro do profeta Abacuque, capítulo número 3, versículo de número 2, diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. E na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Quando nós olhamos para o livro do profeta Abacuque, nesta oração que ele fez, nós podemos entender que avivamento, que a palavra avivamento significa voltar-se para Deus, ou voltar para o lugar certo. Então, o profeta Abacuque, aqui na sua oração, pede para Deus avivar a sua obra no meio dos anos e a notificar a sua obra. E também lembrar do povo de Deus, no momento da sua ira, lembrar da sua grande misericórdia. A palavra avivamento é voltar-se para Deus com entendimento. Esse tempo era um tempo em que Israel vivia um caos espiritual. Havia uma apostasia sobre o povo de Israel. O povo que Deus escolheu, o povo que Deus tirou do Egito, o povo que Deus deu uma terra, o povo que Deus deu uma casa de oração, uma casa para o povo ter reverência, uma casa para o povo buscar e adorar a Deus. Ali naquela casa de oração era onde Deus respondia a oração daquele povo. É nesse contexto então que o profeta Abacuque é levantado sobre Israel. O profeta agora tem uma missão de interceder pelo povo quando ele vê o peso da palavra do Senhor sobre o que iria acontecer sobre a cidade, sobre Israel e sobre o templo que seria destruído. Veja que esse tempo era um tempo em que Israel havia se apostatado totalmente da lei do Senhor e dos mandamentos. Havia verdadeiramente um declínio espiritual, tanto religioso como político e como no estado moral civil do povo de Deus. É nesse contexto que o profeta Isaías descreve no capítulo 1 a condição que o povo se encontrava naquele momento. Diz assim a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo número 1, versículo de número 2. Ouve, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor: criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Veja que voltar para trás significa se apostar. Voltar para trás significa voltar aos costumes antigos do Egito, do mundo, deixando a lei do Senhor para viver conforme os padrões das outras nações, dos outros costumes que desagradavam a Deus. A situação de Israel era tão difícil, era tão imoral, tão indecente diante de Deus, ao ponto de o boi e o jumento estar na condição melhor do que o povo de Deus na situação espiritual. Quando nós olhamos para este contexto, nós vemos aqui então o profeta Abacuque orando por um avivamento que o Senhor iria trazer sobre o povo de Israel. Quando nós vemos a palavra de Deus, nós entendemos que a situação tomou conta do coração de Israel, ao ponto de o coração de Israel se tornar corrupto diante de Deus. Não havia mais uma adoração genuína, não havia mais santificação, não havia mais entendimento de Deus, ao ponto de o profeta Isaías também escrever que Israel estava como Sodoma e Gomorra. Para você entender a situação do povo de Deus, este povo que ia para a igreja adorar, buscar a Deus, a sua situação espiritual estava tão decadente, tão decaída, ao ponto de Deus comparar a Sodoma e Gomorra. Veja que a cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade totalmente imoral, indecente,
uma cidade totalmente prostituta, uma cidade totalmente contrária a toda a natureza de Deus. É neste contexto que o profeta Isaías também fala sobre a situação e o caos doutrinário diante de Israel na presença de Deus. A Bíblia fala também a respeito das mulheres de Sião, que não mais se preocupavam com a beleza interior, já não mais buscava servir a Deus conforme a vontade de Deus. A Bíblia diz que elas andavam com o pescoço erguido, como cheio de joias, ataviada de roupas luxuosas, e andava como se ia cascavelando. Veja que a situação de Israel era totalmente deplorável. Como assim cascavelando e como assim com o pescoço erguido? Ora, elas andavam orgulhosas com seus atavios, orgulhosas por andar com seus vestidos luxuosos, e andavam cascavelando como um cavalo, rebolando, como se dissesse: o corpo é meu, o dinheiro é meu, faço o que quero com o meu corpo. Veja que a situação era deplorável, preocupada mais com a beleza exterior, e andavam mais ainda com os seus olhares prudentes e decentes. Veja que a situação era muito grave diante de Deus, a qual o seu povo estava vivendo naquela época. Também a Bíblia vai relatar sobre os pastores, sobre os sacerdotes, sobre os profetas, que só profetizavam prosperidade naquela época. Os pastores haviam sido corrompidos, adoravam outros deuses, outras imagens, e os profetas da prosperidade, sempre pregando um tempo de paz, de prosperidade, onde Deus levantava os verdadeiros profetas para falar sobre o caos doutrinário, para falar sobre a ira de Deus, sobre o juízo de Deus, que Deus iria destruir aquele templo, mas o povo não acreditava mais nisso. Então, é nesse contexto que Israel está vivendo, nesse caos doutrinário, nesse afastamento da doutrina de Deus, em que o profeta Abacuque ora a Deus sobre um avivamento. Precisaria vir um avivamento sobre todo o Israel, ou seja, Deus iria avivar, trazer o povo de volta à adoração genuína. Nesse contexto, então, nós vemos aqui o profeta Abacuque orando por um avivamento. O avivamento começa dentro da casa de Deus. Não é diferente dos dias atuais de hoje em que vivemos. Parece que o povo perdeu a consciência, parece que o povo perdeu o entendimento de quem é Deus. Já não há mais reverência na casa do Senhor, já não há mais pudor, já não há mais decência. Então o povo anda como quer, da forma que quer. Os líderes já se corromperam, os profetas só profetizam bênção e prosperidade. Os verdadeiros homens de Deus, que durante o caos espiritual são levantados por Deus para pregar sobre a doutrina, sobre a santificação, sobre a paz, esses são verdadeiramente zombados por muitos ainda e taxados por homens que pregam segundo o conhecimento de homens, doutrinas de homens, não segundo a vontade de Deus. É sempre assim, sempre Deus alertando o seu povo para buscar uma forma de adoração que Deus se agrada. Mas o povo sempre, no decorrer da sua história, no meio para o fim, sempre se corrompeu, sempre voltou para trás, voltou às mesmas práticas de pecado, deixando de ter uma vida de verdade na presença de Deus. Então, este contexto fala do avivamento. Avivamento é tornar-se para Deus. Se há um avivamento sobre o Brasil, se há um avivamento sobre o mundo, então Deus vai levantar uma nação ímpia para julgar, assim como julgou o povo de Deus. Quando o profeta vê que Deus vai levantar a Babilônia para julgar o povo de Deus, uma nação ímpia e perversa, o profeta Abacuque então não consegue entender o porquê Deus levantaria uma nação tão pecadora, mais do que Israel, para julgar o povo de Deus. A forma que Deus trata com a igreja, com o seu povo, é usando o mundo ainda. Desta forma, Deus também vai estar usando o mundo para trazer um avivamento sobre a igreja dele nos últimos dias. Assim como Israel deveria se preparar para encontrar com seu Deus, assim também a igreja nos últimos dias tem que se preparar para encontrar com Deus. O Senhor já está vindo para buscar a sua igreja. O avivamento é voltar-se para Deus. Imagine você que os caldeus entraria dentro de Israel, levaria Israel cativo, destruiria o templo, mas o povo não acreditava. Nós estamos vivendo também uma apostasia, um distanciamento de Deus.
Ora, é só olhar para as situações dos nossos cultos, das igrejas de hoje, que não tem mais uma reverência diante de Deus. As coisas estão cada vez mais piores, as pessoas cada vez mais se afastando de Deus, sendo mais amiga do mundo do que amiga de Deus. Há uma apostasia generalizada dentro do meio evangélico. Tantos escândalos de corrupção, de pastores adúlteros dirigindo igrejas, congregações, tantos pastores escandalizando a obra no adultério, na fornicação, na ganância, mercenários de púlpito, tanto adultério dentro da igreja, tanto divórcio dentro da igreja, pastores já sendo coniventes com os divórcios, divorciando, casando, trocando de mulheres, como se troca de roupa, isso acontecendo dentro da casa de Deus. Então há um juízo de Deus vindo sobre a face da terra. As mulheres que deveriam ser santas, que deveriam ensinar as mais jovens a se tornar santas diante de Deus, são verdadeiramente um fracasso. Não são mais mulheres que deveriam ter uma vida de verdade com Deus, continuar sendo firme e fiel a Deus. Logicamente que não são todos, sempre tem um remanescente de Deus fiel, sempre tem um remanescente que é fiel a Deus, a sua palavra, a sua doutrina e anda firme nos padrões de Deus. É assim que nós devemos viver com Cristo. Há um juízo de Deus vindo sobre a face da terra. Se vem esse avivamento, todo o avivamento de Deus sobre o seu povo, olhando na Bíblia Sagrada, veio através de muita morte, muita matança. Todos aqueles que prevaricaram, todos aqueles que continuaram desobedientes diante de Deus, foram mortos pelas espadas. Assim também vai acontecer. Se há um avivamento vindo da parte de Deus sobre o Brasil, então eu digo para você, prepara-te, ó igreja, para encontrar com o teu Deus. Te prepara então para esse grande avivamento. Se você continue firme na presença de Deus, confiando no Senhor, continue na sua vida de santificação, continue sendo verdadeiramente filho de Deus, sendo ovelha obediente na palavra de Deus, pois o Senhor está vindo buscar a sua igreja. Então assim o profeta disse: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos e a notifica. Ora, e lembra-te da tua misericórdia no dia da tua ira. O Senhor vai ter misericórdia daqueles que vivem segundo a sua vontade. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.